Pronto, Dani, já estou filmando nos dois. Pronto. Ótimo. Nós estamos estudando a letra Tav. Saiu com a perna grossa essa vez. Ela fez musculação. Isso que eu ia falar, Ela saiu. Essa aí está fazendo musculation. Saiu gordinha. Então essa é a letra Tav, letra Shin é antes, tá certo? Aquela 300 e a letra Aleph é a próxima. Nós estamos mais uma aula da letra Tav. A gente está continuando a ideia da letra Tav sobre os prazeres. E aqui, a gente estava falando sobre prazer, vontade, o que ela representa. Vamos continuar o nosso livro. Que aqui ele fala um parágrafo muito bonito, que é o que tinha faltado na aula adiante para falar sobre esse assunto. Nós começamos e... Sim. O que a gente estava falando é o seguinte, lembra? Um grande resumo da aula passada que a gente falou, é que os desejos físicos que a pessoa ela tem, não sacia, ela está sempre buscando mais. Quem quer 100 quer 200, quem quer 200 quer 400. Como? Leilun Nishmat? Rachel Bat Dvor. Rachel Bat Dvor, teve uma relação. E também meu avô, Yortzit, essa semana, Yaakov Ben Alemana, nesse dia 19 dia. 9 dia. Até o Yortzit, segunda-feira à noite. Então, a gente havia dito que os desejos físicos que a pessoa ela busca na vida, não sei se ela quer 100, quer 200, quem quer 200, quer 400, que a gente falou, enquanto um prazer espiritual que a pessoa ela tem, isso tranquiliza a pessoa ela guarda aquilo traz uma satisfação, eu não vou dizer eterna, mas fica aquele gostinho de paz. Apesar de que Gostinho também de paz. sim, quer dizer, apesar que não estamos falando que resolveu o problema, também coisas espirituais. Luiz Sérgio, diretamente do terminal rodoviário do Tietê. Ele trabalha lá ou Tá tá assistindo? Está assistindo. Luizinho, boa noite, Luizinho. Então, tá vendo? Eles estão lá, vendo também. Quer dizer que termos espirituais também não sacia, a verdade é essa, a gente sempre vai querer mais, quem quer quer mais, isso assim que funciona. Mas ao mesmo tempo, fica alguma coisa no lado espiritual, isso que a gente tinha falado. E a gente disse o seguinte, essa é o resumo da linguagem no Midrash. Não leia Tav, e sim Ta'ev, que é o desejo, que esse é o desejo da pessoa de carne e osso, que ele deseja as coisas físicas, tudo aqui desse mundo, e não somente isso. Que a alma dele anseia algo que ele ainda não alcançou, já que ele alcança, e quando você chega, você pensa o seguinte, agora eu consegui tudo. Quando você conseguiu tudo que você quis, chegou a hora de partir do mundo. Não, chegou a hora de partir do mundo. Não, chegou a hora de partir do mundo, você não vai levar nada com isso. Quer dizer, você acaba não levando nada. Fiquei com tudo, agora eu cheguei onde eu queria, sempre queria um barco, queria não sei o que. Pronto, conseguiu. Me falta isso, me falta aquilo. Quando você conseguiu tudo, Shalom al Israel, tchau, você vai embora. E o tempo foi. O que você levou? O que você levou? A conquista das coisas físicas e materiais? E o que você levou? Assim, por que o físico às vezes sobrepõe ao espiritual? Você falou assim, a pessoa fica bem, mas enquanto ela não comer, enquanto não for no banheiro, ela não consegue assim alcançar um nível espiritual, sabe? O corpo, às vezes... Não entendi a tua visão. Sim. Você tem incômodos físicos que não deixam você... Você está com fome. Não adianta você estar querendo rezar, se concentrar, pedir, ficar falando. Você está com fome, você tem que comer. Então, o físico, às vezes, sobrepõe ao... Não é verdade. Não é verdade. Ninguém consegue... Calma. A verdade é o seguinte, existe a energia, tem pessoas que focam na energia espiritual, etc. A verdade, para nós, tem que saber o seguinte, o judaísmo é uma fusão do espírito com a matéria e precisa estar sincronizado. Que é o seu segredo da letra Zayin, que a gente estudou há muito tempo atrás, que inclusive é o segredo da Magen David, são dois triângulos que mostram que tem uma fusão do espírito com a matéria e tem que ser controlado, e precisa ter a união dos dois. E Hillel fala, o primeiro Rebbe traz isso no livro Tanya, no famoso livro Tanya, que Hillel ele era tão espiritualizado, mas quando chegava o momento de comer, ele falou assim, quer saber? Eu vou fazer uma mitzvah com o meu corpo. Coitado do meu corpo, que ele precisa se abastecer, então ele era se limpar para comer. Isso não é nível convencional, por um lado. Presta atenção.
é muito importante, acho que a gente já falou isso no passado ou não, mas não faz diferença, mas é importante a gente dizer, o judaísmo preza muito zelar o corpo físico. O corpo físico é a casa que guarda a nossa alma. A alma vem dentro do corpo, a alma precisa do corpo para poder fazer atuar mitzvot. aqui embaixo. Tudo, para fazer as mitzvot, tudo aqui embaixo. Então, é muito importante a gente não autoflagelar. No final da aula passada a gente estava falando que era um caminho de autoflagelar-se, que as pessoas sentavam no formigueiro, alguns rabinos rolavam em neve, não sei o que mais, etc. Era comum da pessoa achar que o corpo, ele puxa a gente para a terra, então devido a isso ele deve apanhar, ele deve... E na verdade, veio o Baal Shem Tov, quando o Baal Shem Tov difundiu e lançou o Hassidismo, falou não, que a gente tem que ajudar o corpo junto. O corpo não pode ser abatido, ao contrário, o corpo deve ser preservado para que a gente, através do corpo, possa fazer os preceitos de Deus. Uma pessoa que não cuida do seu corpo, ele está falhando, ao ponto que Maimônides escreve claramente nas leis nas leis de comportamento, no capítulo 4, que a pessoa zelar pela saúde do corpo, midarkei, avodat Hashem, isso é uma das maneiras de como servir Deus. Então a pessoa precisa preservar o seu corpo e deixar o corpo sadio. Aquelas famosas frases que mente corpo sã, mente sã, corpo sã, mente sã, que se a pessoa está com o corpo sã, então ela está também com e daí vem as orientações claras e explícitas do nosso Rebbe a respeito da nossa geração, que apesar que Arizal, o grande cabalista Arizal, descreve na sua obra como retificar-se de certas falhas justamente através de jejuns, tal pecado tantas vezes jejum, tal pecado tantas vezes jejuns. Então o Rebbe chega à conclusão, baseado nos ensinamentos do primeiro Rebbe, de novo no Tânia, no livro base do Hassidismo Chabad. O Rebbe chega à conclusão que isso era para outras gerações, demais gerações, que eles tinham poder, que eles tinham forças. Sobre o próprio rei David, consta claramente que ele não tinha mais Yetzerará. E ele falou de uma maneira aberta nos Salmos, Velibi halal bekirbi. E o meu coração está um vão dentro dele. Quer dizer, vão. Então você tem o ventrículo direito do coração, você tem o ventrículo esquerdo do coração. Ventrículo direito do coração é onde está o lado positivo, o lado que é um lugar que tem menos sangue, e o ventrículo esquerdo onde tem mais sangue, está ligado com a alma animal, é onde está a alma animal. Quando o rei Davi ele fala que o meu coração está vazio, está um vão, significa que ele esvaziou o lado esquerdo do coração espiritualmente, que era o quartel-general da alma animal, ele acabou, ele limou com a alma animal. Pergunta o Talmud, Bamé, como que ele acabou, como que ele acabou acabando, como que ele acabou com esse lado negativo do seu ser, como que ele acabou o lado negativo do seu ser, porque diz o Talmud, que o David Amelech, ele matou o lado negativo Betanit, com jejum. Quer dizer, o rei Davi, o rei de Israel, você pode imaginar que não faltava fartura para ele de comer e de bebida. Você pode imaginar que ele viveu 70 anos. Ele declara que ele acabou com o lado negativo dele. Como que ele acabou o lado negativo dele? Através de jejum. Então o jejum era algo que consta na nossa literatura. Jejum, o que é jejum se não autoflagelo? Será que você vai deixar de abastecer o seu corpo de gordura? Quando então você está deixando o corpo... Ninguém gosta de jejum. Jejum é uma coisa agradável. Agradável não é. Não, agradável não é. Então, poderíamos pensar que só vou retificar das minhas falhas com o jejum, porque assim está escrito que o rei Davi fez, assim declara o Talmud, assim diz o Arizal lá 500 anos atrás, que sobre tipos de pecados a gente tem que jejuar, até você não jejuar esses jejuns que para você foi designado, você não vai se livrar das tuas iniquidades, dos teus pecados que você acabou abordando. Nem o Rebbe fala isso para aquelas gerações. O primeiro Rebbe escreve isso no Tânia, quer dizer, ele diz que a pessoa tem que diminuir no jejum, e o nosso Rebbe de uma maneira muito mais clara e objetiva, tipo, extremamente contra a ideia de você se autoflagelar o corpo, ou de você sofrer por um instante apenas, e você deixar o corpo sofrer, ou fazer jejuns. O Rebbe falou, não se faz jejuns além daqueles que estão descritos
no Código de Leis, que era costume do povo de Israel fazer. Não se procura mais jejuns para retificação de pecado. Quer sanar o teu problema, quer quitar as suas falhas que você cometeu, dá tzedakah. Está escrito um passuco, vechataecha b'tzedakah peruk. Significa que o teu pecado, com a tzedakah, você vai redimir. Ou seja, que ao dar tzedakah, e aí tem sim, por exemplo, sabe, eles falam, como que eu vou retificar o jejum com a tzedakah? Simplesmente dá o que seria o custo de uma refeição diária, de um café, um almoço, um jantar, você vai dar, o que vai ser, 10 reais, 15 reais, você vai dar isso para tzedakah. Então, isso é comparado como se você tivesse feito um jejum naquele dia. Nós procuramos esse caminho. Nós não procuramos mais o caminho da pessoa para ajudar o corpo. Ao ponto que o raciocínio é tão assim claro e objetivo nesse aspecto, que até mesmo oração matinal, que sobre ela está escrito, você não deve comer antes de você pedir sobre o seu sangue. Então não pode comer, você vai rezar de manhã, não deve se comer. E o Código de Leis assim escreve realmente de fato que a pessoa quando acorda de manhã, ela deve primeiro orar para Deus, ela deve rezar para Deus, né? E depois ele pode comer, entendeu? Dam é sangue, certo? O sangue se abastece de quê? De comida, de alimentação. O corpo, que representa o sangue representa o corpo, que representa a vida física, representa o corpo, o sangue que representa o corpo, que representa a vida do corpo, porque um corpo sem sangue ele morre, tá certo? O espírito está dentro do sangue. O sangue ele é abastecido de quê? Ele é abastecido de comida. A comida que se alimenta, isso vai gerar o quê? Vai nutrir o seu sangue, as suas, enfim, como é que chama isso lá no sangue? As células? As células, exatamente. Isso vai abastecer a você, tá certo? Ao ponto que se você tira o sangue, a pessoa ela morre. Por quê? Cadê o espírito, etc? Não, o espírito da vida está no sangue, tá certo? A consciência dá no sangue, né? Está no sangue, e a Torá, de repente, fala, tem que ser o seguinte, apesar de que o sangue representa o teu físico, tá certo? Representa o teu físico, mas não seja uma pessoa física, a gente precisa ser Adam. Adam se vem primeiro, não só Dam. Adam, que é o nome do Adão, se escreve Aleph e depois Dam. Dam é sangue. Sangue representa o corpo representa o que pai e mãe fazem e dão origem, que a gente já falou isso no passado, que dá 44, pai e mãe, que é a ideia do sangue, que é o corpo. Deus entra como terceiro parceiro da criação do homem com o Aleph. O Aleph é o espírito divino. O Aleph é ele, o primeiro, Deus. Então, a gente tem que ser Adam. Então, eu falo o seguinte, não comam enquanto você é Dam, você é apenas sangue, quer dizer, enquanto ainda você não rezou para Deus. O certo é você rezar e depois comer, mesmo assim. Venham os sábios, venha a nossa orientação, pelo menos uma orientação clara que consta no livro Ayom Yom, que é o primeiro livro que o Rebbe escreveu em 1943, que a gente estuda diariamente, que tem um trecho diário. Lá consta uma história que o fim dela, a orientação dela é que a gente deve comer antes da reza, porque hoje nosso corpo é fraco. Você vai pegar uma oração de Shabbat. Shabbat começa a oração de manhã, sábado de manhã às 8h30. 8h30 na sinagoga de Sefaradim, aqui começa às 9h30, vai terminar meio-dia. Termina meio-dia, você não comeu nada, então imagina como é que vai ser a tua reza. Então o Rebbe falou, é melhor comer para rezar do que rezar para comer. Come e depois reza, você vai ter força, você vai pensar tranquilamente na oração. Do que você rezar para comer. O cara que está no fim da reza e não comeu, ele está rezando para comer. Eu quero comer, vou rezar isso aqui rápido. Então imagina que estilo de reza você vai ter. Nós estamos numa outra geração. A nossa geração é uma geração fraca. A gente não deve procurar flagelar jamais o corpo. O discípulo do Baal Shem Tov, que era o Magid de Medes, que assumiu a liderança, Rabdobler Friedman era o nome dele, ele falou um Gewalde Geword, ele falou uma expressão muito bem, tem uma palavra bonita, e ele falou o seguinte, que um pequeno buraco no corpo, um grande buraco na alma. Muito forte essa expressão. A gente tem que zelar o corpo. A gente tem que zelar o corpo. E o Rambam traz isso no livro dele de Alachot. Ele fala que cuidar do corpo e zelar o corpo, e não autogerar o corpo, isso faz parte do serviço de como servir Deus. Então, a pessoa que se cuida fisicamente, para poder ter um corpo sadio, que é a morada da alma, então com certeza ele vai aproveitar melhor
o seu espírito. Porque ele está bem, ele está se preocupando com enfermidade, ele não está de cama, ele está mais concentrado. Tudo que a gente falou distrai a pessoa. O jejum vai distrair ele vai começar a pensar, ele vai começar a ficar fraco, ele não vai ter forças. Como é que você vai servir Deus com alegria, que é uma cláusula para o serviço de Deus, servir Deus com alegria, quando lhe falta saúde? Se lhe falta saúde, então por isso é um dever da gente procurar estar saudável, é um dever da gente cuidar do corpo que Deus nos deu. O corpo é uma dádiva divina que Deus nos deu, e por isso a gente tem que zelar por esse corpo até devolvê-lo para o Criador. E precisamos procurar estar saudáveis. Nunca jamais, então, entrar em qualquer tipo de linha que seja ela fakir, sei lá, essas coisas. Não é, isso não é para nós, não. Foi no passado, não vou dizer que não tem, está escrito no Talmud, isso foi no passado, mas definitivamente não é para a nossa geração. A gente tem que realmente tomar conta e zelar por um corpo. Mas tem alguns jejuns que são escritos, né? Não, tem uns... São Os 7. Apenas. Principais. São São 7. 5 jejuns que estão escritos, fora o Yom Kippur, que é da Torá. 2 Beroita. Jejum. Então tem aqueles que estão ligados com a distribuição. E mesmo assim, você vê a lei judaica, você pega uma mulher que é parturiente, uma mulher que deu à luz, não precisa jejuar. Por quê? Porque ela precisa simplesmente se cuidar, não vai sofrer. Então tem normas para essas leis, quer dizer, uma coisa mais brasileira. A gente precisa tomar cuidado. Então o caminho judaico é realmente a fusão do espírito com a matéria. Isso a gente viu na letra Zayn, mas a gente vai voltar no próximo curso, se Deus quiser, a gente volta para lá. Um dia. Ninguém está com pressa. Agora não é rápido. Ele traz, vamos ver esse parágrafo é muito bonito. Mas vejam o que ele fala nesse parágrafo. Ele diz assim, o que quer dizer? Uma pessoa de carne e osso, ele sai da barriga da sua mãe nu. Não com a mão no bolso, aquela expressão. Sai pelado, não sai, não tem roupa nada. Assim ele vem para o mundo, certo? Sem roupa, sem cobertor, sem sapato, sem sandália, sem cinto, sem casaco, sem conhecimento. Ele não está com o conhecimento dele apurado. Não trouxe o manual. Sem fala. Também. Sem a fala. Sem força. Sem andar. Sem mulher. Sem filhos. Sem casa. Sem campo. Sem pomar. Sem dinheiro. Sem prata. Sem ouro. Sem pedras preciosas. Sem tesouro. Sem orgulho. Sem riqueza. Sem honraria. Sem nada. Essa é a pessoa que vem para o mundo, ok? Assim a gente chega para o mundo. Bonito. É bonito. Muito esse parágrafo bonito. Muito bonito. Ainda mais Dia das Mães, ó que bonito. É. A mãe gera E assim que ele sai da barriga da sua mãe, cada dia a dia a alma dele busca um outro desejo para poder alcançar cada vez mais durante a vida. Primeiro ele vai tentar falar. A primeira coisa que a criança ela começa tenta se dizer, vai tentar falar. Depois ela vai tentar andar. E que ela começou a andar, ela vai buscar sabedoria. E depois ela vai buscar um emprego. E o emprego vai gerar ele a prata, vai levar ele a ouro, vai casar com uma mulher, vai trazer riqueza, vai trazer propriedades, vai trazer campo, vai descer para o mar, vai ter grandeza, vai ter honrarias, vai ter domínio, tá? Sobre tudo aquilo que Deus criou aqui nesse mundo. E depois que ele encontra tudo isso, ele morre. Ele sai desse andar vazio. Volta ao mesmo. Pelado de novo. Pelado, é verdade. Só com a mortalha. Quer dizer, ele tem que passar, ele realmente se lavam o corpo, se preparam o corpo, antes da pessoa ela deixar esse andar. Mas a realidade é essa. Ele volta vazio. Isso que diz Rabi Yitzhak, um sábio, né, que viveu na época do Talmud, ele dizia o seguinte, essa é uma expressão que dizia Rabi Abba. Rabi Abba, ele sempre dizia o seguinte, o final do homem é a morte e o final do animal, entre aspas, é o abate. Em outras palavras, todo mundo está para o fim. Está para o fim. Todo mundo, a gente nasce para morrer. Ou na ética dos pais consta,
netamente no final do capítulo 4, da Ética dos Pais. Então está escrito o seguinte: aqueles que nascem, nascem para morrer. Aqueles que morrem, morrem para viver. Estou falando sobre a ressurreição, sobre um outro período, etc. Mas isso é a única coisa garantida, né, que você tem. Igual para todos. Igual para todos, sem diferença. Aliás, no nosso cemitério aqui do Butantã, tem uma frase na entrada, que são 3 palavras fortes, mas são 3 palavras curtas, que lá está escrito o seguinte: Ashir Varash Nifgashu. Só 3 palavras em hebraico. O rico e o pobre se encontraram. Aqui não tem diferença, né, amigo? Na terra, Ashir Varash Nifgashu. Aqui o pobre e o rico se encontram, não tem, pode essa expressão. Não tem diferença. Ele não vai para ele, então. Não tem diferença. A Binópolis costuma Na porta dizer da sempre. entrada. Oi? Na porta da entrada. Quando você vai entrar, tem um lugar que você passa com o carro, tem 3 palavras em hebraico: Ashir, Varash, Nefgash. Só está escrito isso. Rico e pobre se encontram. Tá? Se encontra bíblico, porque lá você tem Higienópolis, você tem Morumbi, você tem a Você parte tem de razão. Schlepunho, você tem tudo lá. Você tem razão. Você Custa tem mais caro, mais barato, Com você vista, tem sem tudo vista. com vista para o mar, você tem tudo. E pior que é verdade. Você tinha o Muro das Próstitas, não tinha? Tinha. É verdade, você tem razão. E pior que o pior é que é verdade, né? Você vai lá, depende, você quer aqui é Depende 20 do que mil, você ali é quer. 80 mil. Ai, o que mudou? Né? Tem um pedaço Mas de não terra, era assim. assim, ficou Né? assim. Não era. Agora está mais forte, né? Ficou Esse- forte. Agora Acabando tá as por cidades, dinheiro. Não tá. Tem lugar para 5 mil. discutir. Tem Tem 5 mil Tem lugares. muitos Ainda. lugares, tem muito lugar. Bom, daqui essa é a realidade, infelizmente, mesmo no cemitério, você encontra para lá O ou para cá. primo meu, quando foi enterrar a esposa, ele falou: puxa, mas do lado desse aqui você vai ficar. Yeah. Eles não vão brigar. Eu não vou me esquecer nunca. Lá em Recife. Falou, mas. Meu primo falou: por que você veio parar justo aqui do lado desse? Você conhecia o... Eu conheci o vizinho. É, Lá só na Aranha. Foi muito engraçado. Ele tem uma atitude. Mas você sabe que isso são histórias que constam, tem histórias do passado. A gente vê isso, que realmente a gente deve zelar diante de quem a gente está do lado, enterrado do lado. Então, isso está ligado na nossa história. Tem uma história famosa tem uma história bonita que chama Yom Tov Lipman, ele se chama. Grande tzadik Yom Tov Lipman. Ele escreveu Tosfot Yom Tov. É uma história famosa, ele está enterrado em Cracóvia. Ele está enterrado na Polônia, em Cracóvia, do lado da sinagoga do Remá. Quem era Remá? Remá chamava Moshe Israelis. Ele era um rabino que viveu há 500 anos atrás, o Rabi dos Ashkenazim, que vivia na Cracóvia. Ele escreveu o Código de Leis para os Ashkenazim. Quer dizer, o Código de Leis que foi fechado há 500 anos atrás por um rabino sefaradi que vivia na cidade de Safed, de Tzfat, em Israel, Rabbi Yosef Karo, há 500 anos atrás. Até hoje quem vai em Tzfat Vai na tem a sinagoga do sinagoga lado. do Bet Yosef, assim, é uma coisa muito bonita. Bonitinho. Tem a sepultura do Bet Yosef que ele morreu. Então, depois, essa obra que ele escreveu uma obra para os Sefaradim. Essa obra veio às mãos de Rabbi Moshe Israelis, que era o rabino dos Ashkenazim em Cracóvia, e ele colocou os adendos dele, costumes diferentes da determinação que o rabino Sfaradi fez, de acordo com o costume Ashkenazim, foi acoplado junto na obra, né? Então, como que você sabe que é curioso? A obra, o Código de Leis, é capítulos e leis, desde o dia a dia, etc. Tá? Então, tudo que está em letras em hebraico, no texto original, com letras convencionais, as letras que a gente escreve hoje nos nossos textos, nos nossos livros, foi o Rabbi Yosef Karo. Tudo que está escrito em letras de Rashi, isso foi acrescentado pelo Remá, pelo Rabbi Moshe Israelis. Não, está no meio do texto. No meio do texto fala agarrar, então veio nota. Toda nota que vem no Código de Leis original Um adendo. é um adendo dentro da lei, mas é escrito em letras de Rashi para você saber, opa, aqui é o Remá, aqui é o Rabbi Moshe Israelis, aqui é o Rabino Ashkenazim, falando as diferenças e os costumes dos Ashkenazim. De qualquer maneira, lá nesse cemitério está enterrado. Realmente um cemitério super assim, especial, porque estamos falando de 500 anos atrás,
chama a atenção a parede desse cemitério. Obviamente o cemitério está abaixo do céu, mas as paredes do cemitério, desse cemitério em particular, são cacos de lápides encontradas que os alemães usaram para construir estradas. E depois que acabou a guerra, os alemães, etc., que a Polônia foi devastada pelos alemães, os primeiros países que foi devastada pelos alemães, então eles pegaram todas as lápides e usaram isso para poder usar como pedras. Eles pegaram esses pedaços de lápides, depois restauraram, tiraram, obviamente, da onde os alemães tinham profanado e colocaram na parede desse cemitério. Já passou esse vídeo. Oi? Passou esse vídeo. Do quê? Mostrou o vídeo desses pedaços que foram. Mas conseguiram recuperar isso. Não, o que conseguiram, algumas coisas. eles colocaram na Você foi parede. nesse cemitério? Eu também fui. Você foi? Na Cracóvia. Em Cracóvia. Do lado da sinagoga do Uremá. Então é do lado mesmo da sinagoga da onde rezava esse Rabi Moshe isso. Aliás, o Uremá, que se chamava esse rabino Rabi Moshe, isso que nós estamos falando, esse rabino Ashkenazim, é interessante a sinagoga dele, pois na sinagoga dele do Uremá, o lugar onde o Hazan reza é embaixo, é mais para baixo. Normalmente nas sinagogas, o Hazan ele sobe num lugar mais alto para rezar. Você vai dizer, na senhora Sfarim tem Abimá, o Hazan vai lá meio, no centro e reza. Ou nos Ashkenazim, muitas vezes se coloca um lugar assim para escutar o Hazan, para ele rezar num nível mais alto, num lugar mais alto, num degrauzinho um pouco mais do próprio, aqui no Beit Chabad. Você tem um degrau onde você segue a praga sagrada, lá o rabino está, e depois o Hazan ele fica na frente. Os Ashkenazim têm o costume de rezar o Hazan na frente do lado direito, enquanto os Sefaradim têm o costume de rezar no centro da sinagoga. De qualquer maneira, normalmente os lugares das sinagogas dos Hazanim são um lugar alto. Diferente é a sinagoga do Uremá, do Rabi Moshe Israelis, cujo lugar do Hazan ele é uma rampa para baixo, imagina ao contrário. E diferente também é a sinagoga famosíssima Alteno Yeshu, que é uma sinagoga de Praga, que é a sinagoga do Rabi Yehuda Livoi, que é o famoso Maharal de Praga. O Maharal de Praga também viveu 530 anos atrás. Ele era a 7ª geração acima do primeiro Rebbe de descendência desse Maharal de Praga, famoso grande sábio cabalista que viveu em Praga, viveu longos anos de vida e criou o Golem de Praga, que a gente já falou sobre uma estátua dele enorme. Que ele criou aquele famoso boneco de terra e deu vida, bom, enfim, que está no sótão daquela sinagoga. Uma sinagoga super, uma casa muito bonita, com telhado, assim. Dizem que no sótão até hoje está lá as sobras do Golem de Praga, a gente estava lá. E essa sinagoga, também o lugar do Hazan, é um pouquinho para baixo. Por que é um pouquinho para baixo? Porque tem um salmo que consta Mima'amakim Kerati Hashem. Das profundezas eu vou clamar a Deus das profundezas. Então você que tem para baixo. Quer dizer, a gente chama Deus das profundezas. Então, desse versículo, eles tiraram assim, mas apesar que isso não se espalhou em todas as sinagogas, mas essas duas sinagogas assim. Mas de qualquer maneira, voltando para isso, estou abrindo o leque demais. Mas para variar. Na sinagoga do Uremá, de Rabi Moshe Israelis, lá o cemitério que está, tinha um grande tzadik chamado Rabbi Yom Tov Lipman. Ele era um grande homem. Estamos falando, ele vivia na Cracóvia. E ele escreveu um livro, uma explicação sobre as Mishnayot, sobre a obra da Torá oral, né, chamado Tosfot Yom Tov. Ele era um grande tzadik na época. E o que aconteceu? Tinha essa história conhecida, tinha um sujeito que ele era muito rude. As pessoas não gostavam dele, falavam muito mal dele, porque ele era muito grosso. Mas ele era um dono de um armazém, ele tinha propriedade, mas as pessoas tinham muito medo dele, falavam muito mal dele. Ele era chamado o avarento, ele era uma pessoa assim, sabe, que ninguém gostava, tudo, não sei o quê. As pessoas achavam que ele era muito ruim, que ele não demonstrava que ele era uma boa pessoa. Aparentemente ele não demonstrava que era uma boa pessoa. Então ninguém queria, falou, esse cara vai morrer, onde ele vai ser enterrado? Né? E uma vez que a comunidade inteira viu que ele tinha essa índole, então ninguém gostava dele. Quando ele faleceu, a Hebra Kadisha foi tratar, perguntou para o Rabino onde que a gente enterra ele. O Rabino falou, enterra ele lá perto lá da parede, lá no cantão, lá, porque quem vai querer ser enterrado do lado do tal do avarento lá? Foi enterrado lá. Passou 1 semana, 2 semanas,
desespero, a comunidade inteira começa a bater na porta do rabino. O que acontece? Falou, olha, as pessoas estão cobrando, o açougueiro está cobrando, as pessoas não tinham dinheiro para pagar. Falei, mas o que está acontecendo de repente, etc. Por que de repente esses caras estão vindo que nunca vinham, etc. O rabino foi atrás e descobriu que quem quitava todas as contas dos pobres era exatamente esse alvarento. O alvarento, ele podia parecer um cara ruim, mas ele que chegava para o show e quanto estão te devendo lá, ele pagava. Quanto estão te devendo lá, ele quitava, ele pagava. Quando era avião, o Lippmann viu, imagina o que ele fez? Ele colocou o cara para poder ser enterrado lá perto, então ele falou, quando eu morrer eu quero ser enterrado do lado dele. E realmente o avião do Lippmann, ele está enterrado num lado mais afastado, porque ele falou, uma pessoa como essa, que ele foi uma pessoa digna, mas ele não queria mostrar para ninguém quem ele era. Ele podia ser uma pessoa rude que achavam que ele era rude, que ele era durão. Mas na verdade é ele que bancou todos os pobres da cidade durante anos. Ninguém sabia disso, ele fez isso, ele com Deus, então ele merece. Então o rabino falou que era ser enterrado, obviamente. Então aquele setor começou a valorizou o setor, porque também está do lado. Então, é que tá, não se vê, a lápide dele não está tão nítida assim, não é que está escrito lá o fulano e tal. A gente sabe que tem pedras lá, a gente acredita que deve ser uma dessas, porque se o Yom Tov Lippmann está lá enterrado, a gente sabe que ele foi enterrado próximo, mas não consta assim a lápide como consta desses grandes tzadikim. Então lá está enterrado alguns comentaristas do Código de Leis, lá está enterrado também um sábio que escreveu um livro chamado Megalé Amukot. Imagina, na lápide dele está escrito Zahal Gilui Eliyahu Hanavi, teve o mérito de aparecer o Eliyahu Hanavi. Você lê as lápides lá, você fica assim, uau, sabe, gente grande que está lá, você fala, uau, é uma coisa assim super interessante, mas tudo bem. O que ele está falando para nós no livro aqui é o seguinte, vamos voltar para o livro. Você vem para o mundo, você quer conquistar, eu quero conquistar, aí você vai. Quando você ganha tudo, você já chega tudo, e agora parte e deixa tudo aqui. Tá bom, vai embora, você não vai levar nada com você. O Rabinópolis costuma dizer isso, que eu ia falar esse agora. Ele falou o seguinte, ele diz assim, que no mundo vindouro eles não aceitam cheque. O cara queria comprar, falou, me dá um lugar melhor, não sei mais. Eu falei, amigo, aqui a gente não aceita cheque, a gente só aceita recibo. Recibo das coisas boas que você fez, isso conta lá em cima. Quanto que você fez aqui embaixo, então isso é o que conta. Cheque, aqui dinheiro, isso não vai rolar nada. Como consta que teve uma vez um grande viver, quando ele faleceu, ele deixou escrito na sua tzavá, ele deixou escrito no seu testamento, mas o único pedido que ele queria, é que ele fosse enterrado de meias. Ele queria as meias dele vermelhas, que ele queria ser enterrado. Tá bom, então a família foi lá e falou, um pedido desse do papai, por que não, né? E aí, então, foram pedir para eles, a Reva Kadisha disse, de jeito nenhum vai entrar de meia. O morto é enterrado nu, ele é preparado só com a mortalha, não vem colocar outras peças de roupa, porque isso não é costume. Esse não é costume e a gente não vai deixar. Tá bom. Ele tem ordenado que no final do enterro fosse aberto a carta que ele deixou. Então, depois da carta que ele deixou, então os filhos leram, vocês viram o filho, provavelmente vocês já estão depois da sepultura, que nem, olha, por mais que eu era rico, etc., nem o meu último desejo eu consegui, que era de ser enterrado de meia. Então, imagina aqui que a gente não leva nada desse mundo, né? Mas nem um pedido mesmo, mas nada, quer dizer, o Lama Emet, o mundo da verdade, é outras paradas. Realmente todo mundo vai para a Terra, todo mundo vai igual, não tem diferença. Mas saibam vocês, uma coisa curiosa, antes de continuar aqui o nosso texto, o nosso livro, uma coisa curiosa também que os livros comentam, que antigamente tinham vários costumes que a gente deixou de fazer. E o Talmud conta porque muitos por conta que as demais nações começaram a fazer e a gente deixou de fazer. Então, por exemplo, entre elas, roupa preta era roupa de luto. A gente não costuma usar roupa preta como roupa de luto. Isso é uma coisa judaica. Foi um dia judaico. Foi um dia judaico de preparar o morto. Foi um dia judaico de preparar o morto com roupas bonitas. Depois os sábios decretaram que não deveria mais ser feito assim. Para quê? Para não envergonhar o pobre, que não tinha, porque você sabia a pessoa. Que se ela está com roupa bonita, então você sabia que ela quer, que ela é uma pessoa rica, e outra não. Então decretaram, sábios, não tem diferença. Todo mundo vai ser a mesma mortalha. A mortalha é igual, é de linho, é feita para cada um, obviamente, a gente é uma pessoa, e pronto, todo mundo é preparado igual.
Porque agora, no Olam Emet, no mundo da verdade, não tem diferença. É branco? Você está levando é branco. O metal é branco. Representa a pureza, representa, né, me deu uma... A gente falou que o sangue é corpo. A gente falou isso no início da aula, a gente falou que o sangue é corpo. O corpo está ligado com o sangue. O trabalho no altar, que se traduzia no templo sagrado, era transformar o físico em espiritual. Esse era o trabalho da oferenda. E por isso a gente salpicava o sangue no altar. Quando salpicava a carne, que ela era assada, ela era vermelha. E no final ela virava cinza branca. Transformar o vermelho em branco significa retificar as falhas. Por isso nós falamos em Rosh Hashanah Yom Kippur, Im yuchata'achem kashanim, se meus pecados vão ser como vermelho escarlate, kashele gelbino, como a neve eu vou esbranquear. O serviço da gente transformar a carne vermelha em cinzas é o mesmo que retificar o corpo, espiritualizar, entendeu? Trazer ele para uma limpeza. Daí vem esse lance do branco. Que no branco, a nuvem branca que ele trazia quando ele estava com as brasas dentro do Kodesh HaKodashim, representava, entre outras, para Deus encobrir as nossas falhas. O Kohen Gadol também estava de branco. O Kohen Gadol no Kodesh HaKodashim, no sumo sacerdote, no Yom Kippur, que ele adentrava lá 4 vezes. Ele não podia entrar com roupa de ouro, ele não podia entrar com roupas coloridas, apenas com roupas brancas. Roupas brancas ele tinha que entrar no Kodesh HaKodashim para poder espiar, para poder perdoar, para poder... Por isso que tem pessoas que usam Yom Kippur, a gente usa Kippur, a gente usa aquela roupa branca, entendeu? Porque representa a pureza e a limpeza. Tem uns que usam limpeza também, né? Tem uns que usam limpeza por conta da mesma revelação, uma revelação tão grande no noite de Pesach, que é comparada como se fosse em Yom Kippur. Bom, chega. Eu não quero que me veio mais um. Vamos lá. Então, aqui, vamos continuar esse versículo. Você viu que ele diz? É muito forte isso. Ele traz saber com tanta coisa, mas depois que você conquista tudo, Niftar ve'olech min ha'olam she'orekan. Você deixa, você partiu o mundinho, vaziozaço. Então, por isso está escrito, esse Rabi Tzar falou em nome de Rabi Abba, o final do homem é a morte. Sofa Behemá, o final do animal, ele vai ser abatido. O animal ele é abatido, ele morre. O que a ideia que ele quis dizer, tudo acaba perecendo. Então ele traz assim, bem-aventurado o homem que dedica-se ao estudo divino, ou seja, que toda a sua dedicação não está focado em bens físicos e materiais, que disto ele não vai levar absolutamente nada. De novo, não entendam daqui que a pessoa precisa se autoflagelar e ficar mal, etc. Não, definitivamente não. Tem que viver bem, a pessoa tem que ter para poder viver bem, para poder estudar bem, para poder rezar bem, etc. Então, bem-aventurado é a pessoa que nasce aqui nesse andar, cresce aqui nesse andar, com um bom nome. Gadel Beshem Tov. O cara que cresce com um bom nome e ele vai falecer com um bom nome. Bom nome prevalece. É a única coisa que prevalece. Os bens a gente não sabe o que vai ser deles. Seus filhos não acabam durante em vida. Muitos têm o mérito de ver. Deus nos livre, o fim. Mas o nome, um bom nome, isso fica para todo sempre. Por isso vem o rei Salomão e fala nesse versículo, é um versículo extraordinário, que se não me engano, início do capítulo 7 em Eclesiastes, que ele diz o seguinte, o Shlomo HaMelech, ele diz, Tov Shem Mishemen Tov, Veyom HaMavet Miyom Hivaredo. O que significa esse versículo? Eu vou traduzir, muito bonito. O Sefaradim tem costume de falar esse versículo no Shabbat de manhã, depois da oração de Musaf. Eles falam, inclusive, no nosso Sidur Chabad, não consta esse trecho desse versículo, mas o versículo diz o seguinte, Tov Shem, mais vale um bom nome do que um Shemen Tov, do que um bom azeite. Entenda-se como bom azeite como um perfume.
que era feito de como Um aroma. Incenso bom. Então, mais vale um bom nome do que um bom perfume, do que um bom azeite. Mais vale o dia da morte do que o dia do nascimento. Então, aqui a gente encontra a famosa, vocês já devem ter escutado isso, certeza, em algum discurso fúnebre, etc., de algum enterro, é trazido esse Midrash, que o Midrash, ele fala sobre esse versículo. Ele diz o seguinte: primeiro vamos entender o versículo. Quer dizer, mais vale um bom nome do que um bom azeite. Um bom azeite, um bom perfume, você coloca ele hoje, ele tem prazo de validade. Ele não vai ficar cheirando para todo sempre, hein? Certo? É 1, 2 dias, 3 dias no máximo, eles não garantir 70, não dá. Depois, se você não tomar banho, bom. Tem os franceses que tomam banho de perfume, não é assim que falam. Nós estamos falando, o perfume, ele tem um prazo de validade. Ele não é para sempre, mas um bom nome prevalece. Se o cara ele teve uma boa vida aqui, e todos falaram bem dele, quando ele vai ser mencionado o nome dele, ele vai falar, ô, fulano. Todo mundo vai falar, puxa vida, que boa pessoa ele foi, que boa pessoa ele era, etc. Pô, ele pode ter passado anos, ele pode ter passado muito tempo, décadas, e porque não dizer centenas, e os nossos sábios até milênios. Nós falamos sobre os sábios do Talmud, Rabi Akiva, sabe que era Rabi Akiva, Hillel, Shammai, você fala do cara até hoje, já há 2000 anos ele foi embora, e mesmo assim o seu nome perdura, porque era um bom nome. A pessoa que tem um bom nome, o nome fica muito mais do que um bom azeite. Por isso ele vem o rei Salomão e fala, você entendi, é o homem mais sábio dos homens da terra. Tov Shem, mas vale um bom nome do que Mishem Tov, do que um bom azeite. Também um bom azeite, por mais que ele penetra, também tem um limite até onde ele pode chegar. Já um bom nome pode estar enterrado com a pessoa, o nome dele que está na lápide, isso aqui perdura, isso fica, principalmente se ele deixou um legado, aquilo fica para todo sempre. Quando ele vai ser lembrado, sempre vão lembrar ele do nome que ele deixou. Por isso ele diz que mais vale um bom nome do que um bom azeite. No Midrash Rabbah, lá quando o Midrash, quando fala sobre, no Kohelet Rabbah, né, que é chamado Kohelet Rabbah, sobre esse versículo lá no capítulo 7, deixa eu saber se eu estou enganado, acho que é 7:1, mas deixa eu só ter certeza disso para não falar besteira, eu já estou falando aqui diversas vezes, eu não tenho medo de deixar isso registrado errado. Correto. Então, Eclesiastes 7:1, é isso? Então, no capítulo 7, versículo 1, ele começa a falar sobre ele traz esse versículo, mais vale um bom nome do que um bom azeite. Então, lá no Midrash, conta a seguinte passagem. O sábio, ele fala, eu não entendo por que as pessoas se alegram quando nasce uma criança e choram quando perdem o avô. Deveria ser exatamente o contrário. Pela lógica, quando nasce uma criança, a gente vê todo mundo chorar. Vai chorar. Fala, puxa, coitado, veio um alma aqui para a terra, o que ele vai fazer, o que ele vai ser, será que ele vai ter sustento, será que ele vai ter sustento? A gente não sabe. Será que ele vai ter saúde, não vai ter saúde, se ele vai ter problema, não vai ter problema. É tão não garantido quando a pessoa nasce, quando aquela pitzkelequim, aquele pedaço de gente nasce tão frágil, e você não sabe o que vai ser, o que não vai ser, o que ele herdou, o que ele não herdou. A gente não sabe, e todo mundo fica feliz, fica alegre, etc. Em contrapartida, quando a pessoa deixa-se andar com 90, 70, 80, 90, 120 anos, a pessoa deixa-se andar, pô, tá tudo claro que esse cara deixou. Ele teve filhos, ele teve netos, ele desfrutou a vida, ele criou um nome, ele criou um legado, olha o que ele deixou. Ele foi uma pessoa, agora que você podia o quê? Ficar feliz, concluiu a missão. Então isso que o sábio pergunta, por que o homem faz diferente? A mesma coisa acontece quando pessoas partem. O exemplo do Midrash, ele fala de um navio que está partindo. Vê se você deve ter escutado. Deve ter escutado. Está saindo daqui, mas está chegando em algum outro Isso. lugar, né? Quando ele parte, então está todo mundo lá, pensa que tá chorando, ele está partindo, não sei o que mais. Quando ele chega, está todo mundo feliz. Assim tinha que ser a vida, diz ele, o Midrash. Japonês faz assim. Oi? Japonês dizem que faz assim, eu escutei dizer. Eu escutei assim, né, que eles falam que assim eles... Quando nasce, eles choram, vai embora. Você fez um navio. Eu vi. Eles contam tem uma anedota, tem uma piada que falam, não sei o quê, que parece que tem alguns costumes orientais que eles vão e trazem arroz para os que trazem comida para o falecido, não sei o que mais. E chegou um cara viu um japonês fazendo, ele falou,
o que você está trazendo? O arroz para ver? Você acha que ele vai comer? Aí o japonês respondeu, o dia que o teu morto cheirar a flor que você traz, você me pergunta do arroz. Então, cada um tem o seu. O que você tem a ver? Costumes são costumes, e cada um com o seu costume. Mas de qualquer maneira, o Midrash ele fala isso, ele fala do porto. Pessoas que saem, entendeu? A gente chora porque ele está partindo, né? Mas pessoas que chegam, você está partindo, ele está agora saindo, a gente não sabe, ainda está obscuro se ele vai conseguir atravessar o mar, se ele vai conseguir atravessar essa jornada, se não vai ter maremoto, se ele vai conseguir chegar são e salvo, a gente não sabe, a gente chora, e quando chega a gente tem que ficar feliz. Então essa é a conduta que deveria, quer dizer, judaicamente falando, apesar que a gente não pensa assim dessa maneira, porque a gente tem um corpo que nos leva numa outra visão, mas sem dúvida espiritualmente é assim. Espiritualmente a gente não sabe o que ela vai ser, então fica naquela incógnita, a gente não sabe, mas depois que ela perdura, espiritualmente sim cabe a alegria. A alegria de que essa pessoa ela cumpriu a sua missão, a gente tem que acreditar dessa maneira. Você tem a visão física e você tem a visão espiritual. Na visão física, desculpa, acabou de nascer um filho, eu tenho que ficar feliz, olha, ganhei, agora simplesmente a minha continuidade, o que vai ser, o que não vai ser, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então agora eu estou feliz. Quando eu perco ele, ele deixou de existir. Você está perdendo alguma coisa, fisicamente você está perdendo, dói. Você perde dinheiro, dói, você perde qualquer coisa que você perde fisicamente, dói. Agora fala de 7 dias de Shiva que a pessoa tem que confortar, que tem que não sei o quê. 3 dias de choro e 4 dias. Faz parte. A gente sabe que o homem... A gente tem uma fusão do espírito com a própria Torá fala. A Torá fala quando Abraham e Sara morreram, quando Sara morreu. Né? A gente já falou isso também. Quando Sara morreu, está escrito que veio Abraham chorar por Sara. Né? Abraham veio chorar por Sara. E o Zohar fala que Abraham e Sara eram corpo e alma. Né? Então, que a Sara era corpo e que Abraham era alma. Assim o Zohar fala. Então, ele interpreta o versículo, o Zohar fala que quando Abraham veio e chorou por Sara, é porque a alma chora quando ela se desprende do corpo. A alma chora quando ela se desprende do corpo. Isso é uma verdade, porque ela sabe que apenas com o corpo ela poderia fazer o preceito e a mitzvah, as mitzvot de Hashem, ela poderia apenas com o corpo. E agora que a alma ela se desprende do corpo, então ela vai voltar para isso, ela não pode, game over, ela não consegue mais fazer mitzvot, ela não consegue mais fazer preceito, e fazer preceito significa fazer o desejo de Deus, que é preparar esse mundo físico para o mundo. Então, e no fundo aqui você é o único lugar que você tem de fato livre-arbítrio, né? Você consegue ser como Hashem aqui, né? Porque sem livre-arbítrio... Essa frase que você falou me instigou uma coisa. Mas isso é um milagre. Isso é um milagre. Isso, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa que eu estou arrepiado essa semana, porque eu estou pensando nisso a semana inteira. Isso aqui é uma coisa realmente assim, uma visão racídica. Claro, eu estou expondo aqui uma visão um pouquinho diferente. Veja isso. Você falou ser Deus. A gente saiu agora de uma paraxá, e nessa paraxá também consta, já logo no 3º versículo também, tem essa ideia que a gente tem que ser santo. Então o versículo fala. Kedushim? Está no início e no fim. Lá está escrito o seguinte: Kedushim tiyu, que kadosh ani. Santos serão, pois santo eu sou. Assim Deus fala. Santos serão, pois santo eu sou. Ok. O que quer dizer isso? Santos serão porque santos são. A gente é Deus? Fala sério. Nós não somos Deus. Se a gente não é Deus, como que Deus exige para a gente ser santo igual Ele é santo? Primeiro precisa entender o que é santo. Então, santo a gente vem explicando nas nossas aulas, significa uma pessoa distinta, separada, uma pessoa que ela é diferente. Então Deus pede exclusividade para a gente, tanto é que no final ele para achar que Deus fala, Va'avdilet, eu separei vocês dos demais povos, porque vocês têm normas diferentes dos demais povos, é isso. Não estamos falando de superioridade nem nada, estamos falando de normas diferentes. Deus entregou certas missões para nós, onde a gente tem tarefas que os outros criados, filhos de Deus também não têm, e cada um na sua. Então Deus nos separou. Então Deus fala, exige da gente que Kedoshim tiyu, santos serão, pois santo eu sou. Curioso.
só um parênteses. Todo lugar, isso é muito interessante, pelo menos assim os livros trazem, todo lugar onde fala santos serão, quando refere-se ao povo, está sem Vav. Quando refere-se a Deus, Kadosh, santos, Deus está com Vav. Deus é íntegro, a gente não é íntegro. Deus exige da gente ser santo, apesar que nós não somos. Vem o Midrash, escuta, vou falar agora primeiro o Pshat, vamos explicar o Pshat, e depois eu vou para uma explicação do Menachem Nochem de Chernobyl, e do neto do Baal Shem Tov, filho da Odu, Rav Moshe Chaim Efraim, que era chamado Dega Machan Efraim, e depois a gente vai ver uma explicação do neto do Rav Nachum de Chernobyl, que chama de famoso Tzadik de Ruzhiner, Israel de Ruzhin. Veja se você acompanha o raciocínio, porque isso aqui é uma coisa, eu vou repetir, mas é um vorto racídico, sabe? Valdo que é um vorto assim extraordinário. Primeiro, Deus exige que a gente seja santos. Por quê? Porque santos serão porque eu sou santo. Ok, Deus é santo. A gente vai conseguir chegar na santidade dele. Então vem o Midrash Rabbah, o Midrash, quando ele fala sobre esse versículo, as entrelinhas interpretam o seguinte: Kedushim tiyu, vocês têm que ser santo. Yachol kamoni, vem o Midrash pergunta, Yachol kamoni, será que vocês podem pensar que vocês vão conseguir ser santos igual eu? Pergunta a Deus. Talmud Amar, vem o sábio nos ensina, Ani Hashem, aqui Ani Hashem, eu sou Deus. Kedushati, a minha santidade, Lemala mi kedushatchem, está acima da vossa santidade. Isso não. Ok, vocês têm que tentar ser santos, porque eu sou santo. Veio o Midrash, entendeu? Parte simples, deu para entender? Veio o Midrash e pergunta, Yachol kamoni, será que você vai conseguir ser santo como Deus? Ele falou, não, que Kadoshani, santo é só Deus. A minha santidade está acima da vossa santidade. Não dá para entender. Tá bom, essa passagem que eu estou te falando, mas, pô, meu, calma. Não dá para entender nada com nada. Imagina que um versículo ia falar que Deus está pedindo para nós ser santos. Quem poderia imaginar que um homem ia chegar um dia no nível de Deus, cara? A gente é criado, existe Deus, existe nós somos finitos, ele não. O que quer dizer que o Midrash pergunta, será que vocês vão chegar igual a eu? Essa pergunta não tem nexo, não tem cabimento, não devia nem existir uma pergunta como essa. O Midrash fala, não, eu sou Deus, minha santidade é maior que vossa santidade. Mas assim está escrito, esse é o Pshat. Agora, não sei como é que explica isso no fio Pshat, conforme a parte simples, isso fica numa pergunta. Quer dizer, é óbvio que então, analisando de uma maneira simples o versículo, o que Deus está exigindo da gente ser santo é um nível que não igual a Ele. Claro que não é igual a Ele, porque a gente sabe que a gente não, nunca é igual a Ele. Será que eu posso ficar santo igual a Ele? Não! Ani Hashem, eu sou Deus. A minha santidade é maior que você. Ok. Até aí o Pshat, dá para entender o que foi exposto. Pshat, a parte simples, simplesmente dá para entender, traduzir para vocês o que falam nossos sábios, etc. Agora vamos para Hassidas. Ai. É para achar que não pode, isso não pode, aquilo não pode. Menachem Nochem de Chernobyl. Menachem Nochem de Chernobyl, ele era aluno do Baal Shem Tov. Aluno do Baal Shem Tov, e quando o Baal Shem Tov faleceu, ele se tornou um aluno do sucessor do Baal Shem Tov, chamado Magid de Mezrich. Quando ele aborda esse Midrash, olha o que ele fala. Ele fala o seguinte: quem mandou você ler essa passagem com a pontuação errada? Não é assim que se lê. A pontuação que você leu não está certa. Vamos ler agora da maneira que ele fala o seguinte. Deus fala que do Shem Tiyu, santos serão. Por quê? Porque eu sou Deus. Eu sou Deus, vosso Deus. Que Kadosh a minha chama, que eu sou Deus, Deus, vosso Deus. Vira no de Chernobyl, vamos olhar a passagem do Midrash. Que do Shem Tiyu, santos serão. Deus exige que a gente seja santo. Ele falou, Yachol Kamoni não é pergunta. Será que nem eu? Não, vocês podem que nem eu. Yachol Kamoni. Isso que eu estou falando para vocês serem santos, tem o Rav Yachol Kamoni, vocês podem sim ser santos igual a eu. Yachol Kamoni, vocês podem ser santos igual a eu.
Talmud Lomar, como está escrito, pois eu sou Deus. Por quê? Porque Kiddushati, porque a minha santidade lá em cima, Lemala, sabe de quem vem? Por quem vem? Por causa da vossa santidade. Vocês podem ser Deus e criar mundos. Vocês podem ser Deus igual eu e criar mundos igual eu gerei mundos. Sabe por quê? Porque toda a minha Kedushá, toda a minha santidade, se eu sou alguém, se eu sou ele com E maiúsculo, se eu sou Deus, Deus que me reverencia, se eu sou Deus, sabe por quê? Por causa da vossa santidade. Vocês me fazem Deus. Puxa, sério? Ele vira completamente a história. Ele fala o seguinte, não. A primeira pergunta, será que a gente pode ser igual a Deus? Ele falou, não, Yahol Kamonim. Sim, você pode ser Deus igual eu. Por que você pode ser Deus igual eu? Por quê? Sabe por quê? Que a minha chama porque eu sou Deus. E você, por que quer dizer eu sou Deus? Eu sou Deus, você é Deus. Você tem uma parte de Deus dentro de você. Você tem uma parte de Deus dentro de você, então você pode ser Ele. E Deus afirma, sabe por quê? Porque a minha santidade lá em cima, eu só sou considerado santo e sagrado, eu só sou esse, o cara, sabe por quê? Por causa que vocês são sagrados, que vocês se santificam cumprindo o Torah e Mitzvot. Isto me faz ser santo. A minha santidade está no fato que vocês me santificam. E por isso vocês podem criar mundos. Veio o Degel Bachanefesh, eu falo Menachem Nahum de Chernobyl. Veio o neto do Baal Shem Tov. E ele explica sobre essa passagem, por isso está escrito, Ani Hashem Elokechem. Eu sou Deus, sabe por que eu sou Deus? Vírgula. Porque eu sou Deus de vocês. Se eu não fosse Deus de vocês, eu não seria esse Deus. Só tem rei se tem súdito, né? Ele Ele não sai para procurar os votos no Rosh Hashanah. Está escutando o que ele está falando? Sabe, Shigaz? O que ele está querendo dizer? Imagina, ele fala, sabe por que Ani Hashem Elokechem? Sabe porque eu sou Deus? Eu só sou Deus. Eu só sou o Deus, porque eu sou Deus de vocês, porque vocês me fazem ser Ele. Então vocês sim podem ser como eu. Vem o Uruja, né? Ele era pessoal de Elohim. Vem o Uruja, ele acrescenta mais uma frase. Ele acrescenta mais uma frase nessa explicação toda, mas é fantástico. E olha que o Uruja, ele era neto de Rabbi Nahum de Chernobyl. Então está na descendência. Então, vem o Uruja, né? E ele fala o seguinte, é isso que está escrito lá no Midrash, que a gente abordou, que até que do Shintiu, vocês vão ser santos, tá certo? Porque vocês podem ser santos, que Yahol Kamoni, vocês podem ser como eu. Depois está escrito, Talmud Lomar Ani Hashem, assim está escrito, eu sou Deus. Vem o Rugen e fala, between me and you, vamos ser sinceros. Se é assim que está falando que a gente pode ser igual a Deus, e que a gente faz Deus ser Deus, como é que a gente sabe que a gente falha, a gente peca, qual que é o antídoto para a gente realmente chegar nesse nível de espiritualidade que Deus fala que a gente pode ser igual a Ele? Ele fala isso que está escrito no Midrash, está no Talmud Lomar, vem o Sal Sabe e nos ensina, Ani Hashem, eu sou Deus. Viu, o Rugener muda, Talmud Lomar, o Talmud começa com Taf, só para ligar o da. O Rugener fala o seguinte, olha só, está escrito o seguinte, Talmud Lomar, Talmud Lomar significa venha e nos ensina, Talmud Lomar. Então você vai assim, Talmud Lomar, Talmud Lomar. Talmud Lomar, daí o Rugener fala, muda as pontinhas no Midrash. Não leia Talmud Lomar, e sim leia Tilmad Lomar. Estude. Não, aprenda a dizer que você é Deus. Aprenda a dizer que você é Deus. O que ele quer dizer? O Rugener é uma lição fantástica. Presta atenção, e com isso a gente vai concluir o show hoje na hora. Ele fala uma coisa fantástica, olha o que ele diz. O que quer dizer Talmud Lomar? Talmud Lomar, isso nos ensina? Não. Sabe qual é o antídoto? Como que você acha tanto? Sabe qual é o segredo de você realmente chegar e achar que você realmente é Deus, que você é capaz? Aprenda a dizer que você é Deus. Isso significa, pessoal, isso aqui é fantástico, a dica que estão esses mestres nos falando de como que a pessoa tem que ser otimista.
O que leva a pessoa ao pecado, se não fala, quem sou eu agora sou religioso, isso não é para mim, mas estou enganando quem, isso não é para mim, eu não mereço, eu não sou tanto, eu não sou... Então você se olha como você não é, que você não é, por isso que você não tem reconhecimento do teu verdadeiro poder, do que você é. Tilmad lomar, aprenda a dizer que você é Deus. Olha para o espelho e fala, você é Deus, você tem uma potência que você não tem noção. Você não é quem você acha que você é, a carcaça que te encobre, os receios que você tem, algo que você não diz que você não pode alcançar, que você não vai porque você não se acredita. Você é Deus, cara. Você é Deus aqui na Terra. Você tem um potencial que você não tem noção. Aprenda a dizer que você é Deus, você vai ver onde você vai chegar. O limite, o céu é o limite. Estou falando, você vai chegar em níveis que você nunca pôde imaginar. A única coisa é Tilmad lomar, aprende a dizer Ani Hashem. Por isso os livros falam, por isso eu vou concluir, os livros dizem o seguinte, a gente fala, Ve'ata Kadosh, Yoshev Teilot Israel. A gente fala isso todo dia de manhã, não vale dizer, a gente fala, Ve'ata Kadosh, e o Senhor é Kadosh, santo. Deus é santo, o que Deus? Ele senta, Yoshev Teilot, ele senta sobre os louvores do povo de Israel. Vêm os sábios do Hassidismo e explicam o seguinte, é exatamente essa leitura. O Kadosh de Deus. Deus só é Kadosh porque nós louvamos Ele. E Ele senta o trono dEle, que eleva Ele a ser santo e ser o rei, o Kadosh, o Espírito, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Sabe qual é? Os louvores do povo de Israel. Então é claro, é muito bonita essa passagem que o Hassidismo explica. Sim, Yahol Kamoni. Nós podemos, sim, ser divino nesse aspecto. Nós temos esse poder da divindade. E nós podemos superar o que der e vier na vida. Basta a gente aprender a dizer que nós somos Deus. Olhar a nós mesmos, essa força, essa energia espiritual que nós temos. Essa capacidade que nos foi dada, que é essa nossa verdadeira essência. E aí então a gente vai chegar à conclusão que o quê? Que é a santidade do Eterno por conta dos nossos louvores. Por isso que Deus, Ele ama tanto, Ele nos ama tanto cada um de nós, porque a verdade é que cada um de nós dá o cargo e o status de santidade dele. Então, é isso que a gente aprende essa noite. Goiás! Era muito elevados. Puxa,